Amém. Irmãos, nesses 2 domingos, hoje e domingo que vem, nós estaremos falando de um assunto. E o assunto é o Espírito Santo. Quem gosta do Espírito Santo aqui? Então fala para o Espírito Santo assim: seja bem-vindo aqui. Faz assim, ó, saúda ele assim: Senhor. Fala: Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Diz assim: eu tenho uma expectativa, Espírito Santo. Fala para ele: eu tenho uma expectativa, Espírito Santo. Que o Senhor opere nesse lugar, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui ouviram falar sobre batismo com o Espírito Santo hoje? O pessoal aí... Você viu que o pessoal teve misericórdia, o pessoal da Caverna de Adulão, né? Para ficar equilibrado, para todo mundo hoje sair daqui. E semana que vem, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no aspecto de batismo. Antes de falar do batismo com o Espírito Santo em si, vamos falar um pouco de quem é o Espírito Santo. Só um pouquinho. A intenção dessa palavra não é ser uma palavra teológica. Eu não tenho essa intenção. A pneumatologia, que é o assunto que lida com o Espírito Santo, é um assunto vasto. Precisaria várias semanas e várias horas para nós estarmos estudando sobre esse assunto. Então não é nenhum estudo, na verdade é um toque, é uma orientação sobre algumas ideias, sobre 3 ideias que nós precisamos mudar em relação ao Espírito Santo. Mas antes, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, faz parte da pessoa de Deus. Da mesma forma que o ser humano é corpo, alma e espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus triuno e nós somos seres tripartidos. Na pessoa de Deus, tem a pessoa do Pai, aquele que coordena todas as coisas, aquele que protege, que determina todas as coisas, aquele que orienta e tudo que seja feito no céu e na terra, em todo o universo. Temos o Filho, e aquele que é eternamente gerado. A função do Filho é ser a boca de Deus, é ser a palavra de Deus. João diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a função do Filho aqui na terra foi vir em forma de homem, assumir a posição de homem, se esvaziando da glória de Deus e se tornando homem, e de uma forma pura. Ele era puro, ele era santo, não porque ele era Deus, ele era santo porque ele decidiu obedecer o Pai. Então não foi uma marmelada, como alguns, já vi algumas pessoas dizendo: Jesus conseguiu ser santo, conseguiu ser separado, porque ele era Deus. Não. Ele se esvaziou dessa condição. E ele fazia milagre, ele fazia coisas espetaculares, não porque ele era Deus. Ele fazia milagres, por quê? Porque ele era obediente ao Pai. Então, a função de Jesus aqui na terra foi obedecer, obedecer, obedecer. Qual a função de Jesus aqui na terra, irmãos? E ser a boca de Deus, ser a palavra de Deus. Amém? Então essa é a função do Espírito Santo, a função da pessoa de Jesus, ser o eterno, gerado Filho. Então nós aprendemos a ser filhos com quem? Com Jesus, que é Filho. Amém? E Ele é o Verbo, Ele que inspirou, Ele é o próprio Verbo, aquele que fala. Então toda vez que alguém fala com você, é o Espírito Santo falando a palavra de Jesus. Ele veio aqui para ser Filho e para ser a palavra. E a outra pessoa da Trindade, aquela que nós vamos nos ater hoje, é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo?
Como alguns imaginam, o Espírito Santo é uma fumacinha. Um espírito, então não tem corpo, não tem substância física, paz, amado. Então ele é uma fumacinha, é uma ideia, é um pensamento, é uma energia, não. O Espírito Santo é uma pessoa também. Está ligado ao Pai e ao Filho. Trabalha em coordenação, opera em coordenação com o Pai e com o Filho. Pastor, como que pode ser 3 pessoas, pode ser uma? Então, irmãos, isso é uma coisa interessante perguntar. Se você não tiver revelação do Espírito Santo, aliás, é o Espírito Santo que revela, que faz você entender isso. Ele fez o homem segundo a imagem e semelhança. E quando ele fez o homem, ele pensou no marido, na mulher e no filho. Então, quando uma família está reunida, pai, filho e esposa, então Satanás treme com uma família sacerdotal. Por quê? Porque ele vê a pessoa de Deus. O Espírito Santo é aquela parte de Deus que foi deixada por Jesus. Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês, eu vou deixar com vocês o Consolador. Esse Espírito os consolará, os guiará, os pastoreará. Seria aquele Deus conosco, ou seja, o Espírito Santo é o Emanuel, Deus conosco. Então o Espírito Santo ele ilumina, o Espírito Santo ele revela, o Espírito Santo é aquele que opera poder. Então tudo que acontece sobrenatural na igreja, e os irmãos estão vindo do encontro, vocês viram coisas lá, vocês ouviram coisas, tudo foi o Espírito Santo que fez. As curas, as libertações, o Espírito Santo expulsa, tira demônio, o Espírito Santo cura fisicamente, ele opera no mundo físico. E essa função do Espírito Santo aqui no planeta é operar milagres, maravilhas, abrir nossa mente, fazer com que nós entendamos a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia e começar a ler, sem a atuação, sem a iluminação do Espírito Santo, você não vai entender nada. A Bíblia se tornará um mero livro histórico, religioso. Mas quando você tem a iluminação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós, você lê a palavra, você entende, você compreende, e não só entende, compreende intelectualmente, mas você começa agora a ser transformado. Então você começa a tomar decisões, você começa a fazer pactos com Deus. O Espírito Santo, ele te dá coragem, ele te dá intrepidez para você tomar posicionamentos radicais na vida. Quer ver uma pessoa covarde? Você quer ver um crente covarde? É um crente que parou de mergulhar no Espírito Santo. Você quer ver um crente corajoso, próspero, que avança? É um crente que se envolveu com o Espírito Santo. É sobre esse assunto que eu quero falar, sobre essa pessoa, que em muitas igrejas tem sido esquecidas. A igreja da Idade Média esqueceu do Espírito Santo, e por causa disso entrou em tudo quanto é heresia. A heresia, o engano doutrinário, ele se estabelece pela falta do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que avisa os profetas, diz: olha, avisa os apóstolos, os profetas, que está acontecendo uma coisa errada. Ele revela, ele traz à tona o espírito de erro, de engano, de feitiçaria. O Espírito Santo, ele revela para você quem é você. Ele que promove o quebrantamento para você chorar e se arrepender e mudar de posicionamento. Algumas igrejas, algumas comunidades, se o Espírito Santo resolver sair, eles não vão sentir nenhuma diferença. Porque há muito tempo, apesar dos cristãos, porque são cristãos, e se são cristãos, têm o Espírito Santo. Se são cristãos verdadeiros, têm. Senão não seriam cristãos, porque só através do Espírito Santo uma pessoa se torna cristã verdadeira. Mas algumas igrejas, o Espírito Santo está no povo, mas não tem liberdade para atuar. Na Idade Média chegou um ponto em que não se cantava, não se adorava. O espírito de engano tomou essas comunidades. Em algumas igrejas hoje, se o Espírito Santo resolver sair, dar uma volta, ninguém vai notar a diferença, porque está tudo esquematizado, está tudo organizadinho. Ninguém sai do programa, ninguém sai do ritmo. Aliás, alguns líderes têm medo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é como vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai. E por não saber,
é muito terrível, porque de repente ele vai fazer uma coisa, de repente eu estou aqui em cima, eu estou pregando, de repente eu paro no meio da pregação, porque eu estou sendo movido pelo Espírito Santo, e começo a confessar pecados. Então, para não me arriscar, eu prefiro não me envolver com o Espírito Santo. Opa! Uma igreja que se envolve com o Espírito Santo, irmãos, começa a vir à tona tudo quanto é lixo que está escondido debaixo do tapete. Não sei o que está acontecendo com a minha rede, que ela não cresce. Então, provavelmente é um Acã que tem lá dentro. É um personagem. E se não tiver se a liderança não tiver a iluminação do Espírito Santo, isso não vem à tona. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje aqui? O Espírito Santo é essencial para a sobrevivência de uma igreja que seja relevante nessa terra. O abandono da adoração ao Espírito Santo, da busca pelo Espírito Santo, e do envolvimento e do mergulho com o Espírito Santo tem levado a igreja ao ostracismo, à estagnação. Toda vez que você estiver meio esquisitinho, fala pro teu irmão assim, toda vez que você estiver meio calabresa, meio mussarela, fala pro teu irmão assim, toda vez que você estiver meio assim, meio jururu, meio desanimado, está acontecendo duas coisas com você. Provavelmente você está em pecado. Segundo, você parou de fazer pactos com o Espírito Santo. Nós fazemos devocionais diárias e nós fazemos 3 perguntas. A primeira pergunta, o que o texto diz a respeito de Deus? O que ele me ensina a respeito de Deus? Segunda pergunta, qual o pecado que eu devo confessar ou evitar? Revelado aqui nesse texto. E a terceira, complete a frase, a partir de hoje eu. Aí você completa, ou seja, sempre tem um pacto baseado no que o Espírito Santo te revelou, amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então hoje eu vou falar do Espírito Santo, vou começar a falar do batismo com o Espírito Santo. Não vou me aprofundar, porque é muito vasto isso. Mas eu vou aqui desfazer algumas ideias pentecostais. Nós somos pentecostais. E eu vou desfazer algumas ideias que no mundo pentecostal, eu nasci no meio pentecostal, meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Então eu aprendi algumas coisas. E depois, lendo a palavra e na experiência, nós vimos que não era. Que eram enganos que até traziam uma má influência, no sentido de não nos apropriarmos de bênçãos que o Espírito Santo pode oferecer. Amém? Então vamos começar com o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Hoje nós estaremos falando sobre o batismo do Espírito Santo. Semana que vem estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Quem está afim aí? Quem está querendo? Uhul. É lógico, você precisa deles, né? Diz assim, mas receberão o que, irmãos? Receberão o que, irmãos? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas receberão línguas. É isso que está escrito aí, irmãos? O que vai receber, irmãos? Então, irmãos, o que acontece? O que nós aprendemos sobre o Espírito Santo no meio pentecostal? Falou em línguas, tá beleza. Falou em línguas, pronto. É a evidência de que a pessoa tem Espírito, ela foi batizada, ela está sendo batizada pelo Espírito Santo. Mas o texto diz aqui, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu falo em línguas, falo muito em línguas, eu oro muitas vezes horas em línguas, muitas vezes eu estou no carro, eu oro em línguas durante um tempo absurdo. Não estou desfalando, não estou falando contra falar em línguas, não. Aliás, quem é envolvido com o Espírito Santo fala em línguas. É um produto
de quem é batizado com o Espírito Santo. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, e ela não precisa ficar emocionada por falar em línguas. Uma coisa que um engano que as pessoas têm é que a pessoa precisa entrar em catarse emocional para poder falar em línguas. Só fala em línguas quando entra em estado alterado de consciência. Não. É um dom. E está debaixo do controle, do domínio próprio do dono do dom. Então nós recebemos o Espírito Santo e falamos em línguas. Amém? Mas esse não é o foco. Esse não é o principal do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o foco principal é o poder. Mas receberão poder. Diz poder. Ah, meu irmão, eu tô... Esse povo aqui fez encontro mesmo? O que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo? E esse grupo aqui que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo? O que vocês têm quando recebem o Espírito Santo? O que acontece com uma pessoa que recebe o Espírito Santo? Então começa a reagir. Começa a reagir. Começa a reagir ao Espírito Santo. Começa a reagir. Toda vez que você ouvir falar sobre o Espírito Santo, fica de pé, pula, glorifica a Deus, porque o Espírito Santo é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém? Estamos combinados? Toda vez que você sentir um aperto, um arrepio, toda vez que você sentir que Ele está falando para o seu coração, se levante, pega seu caderno, joga, dá um chacoalhão no seu irmão e diz assim: ei! Uhul. Fala assim pro teu irmão assim: se você não gosta de barulho, você não vai para o céu. Porque o céu é um lugar barulhento. Ei! Trovão! Recebereis o que, irmão? O que a gente recebe, irmão? Então Jesus ele está dizendo o seguinte: nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E o resultado seria o quê? Seremos o quê? Testemunhas. Pastor, o que é isso, ser testemunha? Ser testemunha é simplesmente dizer: eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho sentido, eu tenho provado, eu tenho tocado, eu tenho degustado, eu tenho abraçado Deus. Testemunha é isso, é dizer, um testemunho de um crime, dizer: eu estava lá e eu vi acontecendo. Você sabe o que vai acontecer com uma igreja que testemunha? É uma igreja que vai chegar em qualquer lugar que ela tiver, uma pessoa que é cheia de Espírito Santo, ela chega no lugar, ela testemunha, ela diz assim, a pessoa diz assim: mas qual é a base do que você está falando? Diz assim: a base é que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho abraçado, eu tenho tocado. A convicção das coisas espirituais é pelo testemunho. Que coisas espirituais não se veem. Mas chega uma hora que o que é espiritual é tão evidente na vida do cristão, do crente, que aquilo que é espiritual começa a se materializar. E aí é a hora que começa a acontecer os milagres, as maravilhas. Lá no Éden, Deus ele criou o homem, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo diz para o homem: façamos. Fez o homem, façamos. A Trindade fez. Pode ver que não diz farei, diz façamos. O homem é nossa imagem e semelhança. Havia toda uma atmosfera de glória naquele lugar. O Éden era um lugar separado, era um jardim fechado. Deus ele moldou o homem com barro e depois soprou
o Espírito no homem. O homem foi criado, fala assim para o teu irmão, se os seus olhos, os seus rins, o seu braço, o seu coração foi criado pela glória de Deus. Pela Trindade. Havia o Espírito de Deus no homem. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele rompeu um pacto, uma aliança com Deus. Ele foi avisado que no dia que você comer dessa árvore, qual a árvore da independência, a árvore da autonomia, certamente morrerás. O peixe foi criado na água, e se você pegar um peixe e tirar da água, certamente morrerá. Nós somos criados na presença do Espírito Santo. Você está entendendo isso aqui que eu estou falando? Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando? O ser humano, diz assim comigo, o ser humano foi criado na presença do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo, nós recebemos vida. Vida! Vida! O Espírito Santo é vida! É vida! Quem tem o Espírito Santo tem vida! Quem não tem o Espírito Santo não tem vida! O Espírito Santo é vida! Diz assim, meu rim foi criado pelo Espírito Santo, foi vivificado pelo Espírito Santo, meu nariz foi criado, meu pulmão foi criado, e toda vez que eu estiver doente, se chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, naquele lugar, ele vai estabelecer a mesma atmosfera pela qual nós fomos criados. E aí os rins serão devolvidos, os mortos ressuscitarão. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Pastor, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Pela presença do Espírito Santo. Aí você ora para uma pessoa, ela é curada. Aí a pessoa fala assim para você, oh, muito obrigado, que você diz assim, não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu só trouxe aqui, só vim aqui com ele dentro de mim. Eu fui um veículo agora. Irmãos, o Espírito Santo não precisava disso. Amém? Fala para o teu irmão assim, o Espírito Santo não precisava de veículo nenhum. Porque ele tem autonomia, ele é soberano. Só que não me pergunte por que ele resolveu atuar nessa terra através de nós. Essa é a diferença de você entrar numa casa para fazer uma célula, fazer uma visita sem o Espírito Santo, e a diferença de você entrar com o Espírito Santo. É a diferença de você subir num púlpito para pregar com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo. É a diferença de você conversar com uma pessoa sem o Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Eu não sei se você percebe que Jesus não precisava ficar argumentando muito com muita. Ele pregava, mas toda vez que ele chamava alguém, ele só falava, vamos. As pessoas iam. Por que elas iam? Por causa da graça. Tinha graça. A graça é o Espírito Santo. O ser humano foi criado num ambiente de glória. Só que ele pecou. E quando ele pecou, o que foi o pecado? Ele diz assim, eu rejeito a tua glória, e agora eu assumo a minha própria glória. E tudo que eu fizer vai ser para a minha glória. Então o ser humano passou a ter valores para ele, que eu vou chamar aqui de glória. Por que eu chamo de glória? Porque é tudo aquilo que as pessoas chegam em você e falam assim, ó, firmeza, hein, mano? Ó, legal, ó, parabéns. Não é assim? Tá com a roupa legal?
Dá uma olhada pro seu irmão aí. Dá uma olhada pro seu irmão. Fala assim, dá uma elogiada no seu irmão. Fala assim, eita, ó, sapato da hora, irmão. Você tá bonito, hein, pastor? Essa é a glória do homem. Se você tá com uma irmã que tem um cabelo bonito, mas seja sincero, se é feio, você não precisa elogiar, não. Fala assim, eita, irmã, que cabelo, hein? Fala assim, que glória, hein? A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a glória dela, né? Por isso que a mulher se preocupa tanto com o cabelo. É a glória. O que é a glória do ser humano? Do homem, por exemplo, o carro dele, dinheiro, talento, capacidade intelectual, é tudo a glória. Aquilo fala assim, ô, firmeza, hein? Ô, você é inteligente, hein? Parabéns. É tudo que o ser humano tem. É a glória do ser humano. Fala assim, pega toda essa glória. Põe assim na mão a tua glória. Fala assim, eu tô aqui na minha mão. Fala assim, eu tô na minha mão. Fala aí as glórias que você tem. Fala aí, família bonita, filhos, esposa, marido, carro, uma casa legal, ministério, tudo que é físico, tudo que é glória humana. Que as pessoas, coisas que as pessoas podiam elogiar você. Que você é bom músico aí, ó. Orra, mano, que legal, mano, você toca mó bem, que voz, hein, pô, legal. Pega tudo isso aí, dinheiro que você tem no bolso aí, vai lá. Faz assim, Senhor, eu pego toda a minha glória e eu entrego para Ti. Continua com a mão levantada. Diz assim, Senhor, o Senhor pegou a minha glória. Eu entrego tudo para o Senhor. Toda a minha glória. As minhas mãos estão vazias agora. Então agora, eu recebo a Tua glória. Recebe a glória do Senhor. Recebe a glória. Recebe a glória. Eu entrego a minha glória e recebo a Tua glória. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder para testemunhar, o poder para realizar milagres, o poder é o Espírito Santo, é a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Olha para o teu irmão assim, sem Espírito. Quem está sentindo o Espírito Santo aí te tocar? Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, vou contar um segredo aqui. O Espírito Santo, ele gosta de habitar em lugares onde ele é bem recebido. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. O Espírito Santo, ele não atua onde ele é rejeitado. Lugar onde as pessoas esquecem-se do Espírito Santo, confiam nos seus esquemas, nos seus argumentos, na sua intelectualidade, na sua teologia. O Espírito Santo não pode atuar. Não é que ele não pode não, ele pode, mas ele não quer atuar. Por quê? Porque ele atua onde ele é bem recebido. Entre os louvores, entre os elogios, entre os vivas de júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração.
Esse é o Deus. Pega a tua glória. Você sabe qual é o problema do ser humano, irmão? O problema é que nós não queremos entregar a nossa glória. Fala para o teu irmão assim, toda vez que alguém entrega a glória, ela toma um prejuízo. Entendeu? Toda vez que você precisar avançar em alguma coisa, você vai ter que tomar um prejuízo. Por exemplo, você marido, se você quiser que a sua esposa seja bonita, então você vai ter que investir em cabeleireiro com ela, em manicure, em limpeza de pele, em plástica se precisar, sei lá o que vai precisar. Quer ter uma mulher bonita, mas não quer ter prejuízo? Então você precisa pegar um pouco da tua glória e sacrificar ela. Tem uns camaradas que compram cá, roda, liga leve e tal, mas para mulher, para os filhos, é sempre aquelas roupas mulambentas. Um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele obedece o que a palavra de Deus diz lá, quando diz assim, maridos, o apóstolo Paulo dizendo assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, para oferecê-la sem ruga, sem mancha. Eita Jesus. Um homem cheio de Espírito Santo, uma mulher cheia de Espírito Santo são pessoas que não ficam entrando em confusão, que não ficam andando com gente que faz mal, com gente que desfala o que a Bíblia diz. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, irmãos, é alguém que foi transformado. Então o primeiro engano que eu quero que tire da sua vida: falar em línguas é legal, acontece, quem fala em línguas ora bem, quem fala em línguas, quem ora em línguas ora bem, ora segredos, mas o resultado, a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que ela foi batizada com o Espírito Santo, é que essa pessoa é testemunha, e ela tem poder. Ela testemunha com poder. Quando ela vai falar assim, olha, oba. Quando ela vai falar sobre Deus, você vai ver na Bíblia muitas vezes escrito assim, mas Jesus pregava com poder. Mas o apóstolo fulano de tal pregava com intrepidez, com coragem e poder. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu não vim aqui, eu não fui entre vós com intelectualidade, com pensamentos profundos, eu fui com manifestação de poder. Você sabe, meus irmãos, que hoje Deus está salvando muitos judeus. Eu sinto mesmo que estamos chegando no final mesmo. Porque para judeu aceitar Jesus, irmãos, você não sabe o que é isso. São séculos e séculos de ensino que cristianismo é um absurdo. E muitos estão aceitando. Você sabe por quê? Porque Deus está enviando cristãos para lá, para os lugares lá para Israel, mas cristãos cheios do Espírito Santo. E eles não chegam com argumentação, porque os caras manjam muito mais de Bíblia do que a gente, tudo a gente junto. Eles manjam, só que eles não têm a revelação. Eles não têm a revelação do quem? Do Espírito Santo. E aí chegam lá os cristãos, homens e mulheres cheios de Espírito Santo, e eles vêm e testemunham com poder. Ele pergunta assim, você está enfermo? Tô. Então vou orar por você, você vai ser curado. Quem é você? Eu sou um servo de Jesus. Ah, você é um cristão? Tá bom. Eu não tenho problema, mas eu tenho um parente que tem um problema. Ele leva essa pessoa. Quem viu esse vídeo? Tem vídeos, muitos vídeos desse. Vai dentro da casa de um judeu, muitas vezes até na casa de um islâmico, e fala assim, olha, ele veio orar por você, ele veio em nome de Jesus, e a pessoa é curada. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, fala em línguas. Quantos aqui falam em línguas? Quantos aqui falam em línguas? Então, quantos aqui não falam em línguas?
Então hoje você vai falar em línguas aqui. Você vai falar em línguas. Você sabe por quê? Porque você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quando você come uma coisa gostosa, quando você come uma comida gostosa, como é que você faz? Qual o barulho que você faz? Vamos lá, gente, vamos tentar de novo, que eu acho que o pessoal não come, faz tempo que não come coisa gostosa. Quando você come uma coisa gostosa, como é que você faz? Então, irmãos, é a reação de quem come uma coisa gostosa. E falar em línguas é a reação de quem recebe o Espírito Santo. É uma reação. Amém? É uma reação. Você reage, o Espírito Santo vem ser porque você quer. O que acontece? Quando o Espírito Santo, você mergulha no Espírito Santo, o que acontece? Batismo quer dizer mergulhar, viu, irmãos? Quando você mergulha no Espírito Santo, você quer falar assim: Senhor, Tu és longânimo, grande benignidade, o Senhor é maravilhoso, poderoso, potentoso, soberano, tremendo, maravilhoso, fantástico e será aquela baixura ele é barai, ele é que nesse nemarai, rone dere que te teserenerai, tone que pai sore que ne bar, non che sere na barriera, recostone na marai, rene que sirio na battude na che facere la non è bahai che chorere, non è bastare che tossere la bahai. Amém? Então é uma reação, mas a evidência é o poder. Aquele que foi batizado com o Espírito Santo é alguém que sai e opera milagres e promove transformação, porque ele tem graça, ele tem o Espírito Santo. As pessoas querem ouvir essa pessoa falar, a pessoa fala assim: agora eu estou terminando de falar, as pessoas falam E aqueles que estão endemoniados ficam assim: para de falar, para de falar, para de falar. Pessoa endemoniada começa a falar assim: ele não vai parar de falar não. Que hora que eu vou embora desse negócio? Eu quero ir embora daqui, quero ir embora daqui. Se você está querendo ir embora daqui, também vai sair de você esse negócio aí. Uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Não tem tempo ruim não, viu, irmãos? Pode acontecer o que for, pode afrontarem, ele está bem. Ele vê a glória do Senhor, que ele enxerga por cima, ele enxerga com a ótica de Deus. Fala para o Senhor: eu quero o Espírito Santo. Fala para o Senhor: eu quero o teu Espírito. Não, irmão, pelo amor de Deus, vamos tentar de novo, vamos lá. Mas fica de pé, irmão, faz alguma coisa aí, chacoalha alguém, assim: eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Diga, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Acorda. Vai lá. Começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Abra tua boca, diz aleluia, glória a Deus. Santo, santo, glorificado seja o teu nome. Fala em línguas. Pode sentar. Muita gente que fala em línguas, porém não manifesta poder. Alguns que se contentam só em falar em línguas, que não consegue curar nenhuma dor de cabeça. Pode sentar. Além de falar em línguas, você vai curar. Além de falar em línguas, você vai promover prosperidade nas casas. Você vai arrancar demônio de pessoas. Se você não for uma pessoa cheia de Espírito Santo, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai chegar num lugar, a pessoa vai estar endemoniada.
E muitas vezes você vai enfrentar um demônio de argumento. Porque nem todo demônio é esse demônio xarope, brega que a gente vê por aí. Olha minha. Esses aí são os mais nada a ver. Os mais perigosos são aqueles que vêm assim, não, veja bem. Ele cita a Bíblia. Os demônios mais sérios. Os mais perigosos. Então muitas vezes, irmãos, que nem eu vi. Minha irmã diz assim, eu vou voltar para a igreja, eu quero Jesus, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca tinha saído. Aí você vê sempre tem um lá que fala assim, não sei o que lá, e cita, não, deve seguir a Deus, não aos homens, tal, e começa com aquela argumentação. Aí você sabe que a pessoa está falando umas coisas assim meio coerentes, mas não vem do céu. Porque quando alguém fala assim, eu vou voltar, quem é cheio de Espírito Santo fala assim, volta minha irmã, mas volta agora, volta correndo, volta para os braços do Espírito Santo, volta, mas volta com tudo, volta correndo, se lança, se joga, mergulha, mergulha! Quantos aqui tem expulsado demônios aqui? Então a partir de hoje você vai expulsar demônios. Você vai falar em línguas, você vai expulsar demônios. Quantos aqui tem orado por pessoas têm sido curadas? Levanta a mão. Pastor, eu tenho medo desse negócio de demônio. Então, a pessoa cheia de Espírito Santo, ela não tem medo de nada. Por que ela não tem medo de demônio? Porque quem é o Espírito Santo? Vamos tentar com esse grupo aqui agora. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem o Espírito Santo não tem medo de nada. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Glorifica o Espírito Santo. Coragem! 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 Então qual é a evidência de quem recebe o Espírito Santo? Fala para o teu irmão assim, nunca se esqueça disso. Quando começar a faltar poder na tua vida, é sinal que você está faltando mergulhar. Aí vem a segunda questão. Primeiro engano é que falar em línguas é a prioridade de quem recebe o Espírito Santo. Engano. Prioridade é poder para testemunhar. Então, igreja que não se preocupa em ganhar almas, em testemunhar. Então, pessoas que acham que é um peso fazer a obra de Deus. Meu Deus. Então, a primeira questão é essa. Tem o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, pessoa que testemunha. Em qualquer lugar, aqui perto, lá longe, longeão. Amém? Segundo engano que nós vamos desfazer hoje. Pastor, você está dizendo para a gente ser batizado de novo? Então, irmãos, batismo das águas, batismo do arrependimento é um só. Um só batismo, como diz o corinho, uma só fé, um só amor. Amém? Apesar que a Bíblia fala de batismo de fogo, batismo de sangue, tem vários batismos. Mas o batismo nas águas, aquele é batismo do sepultamento, aquele que a pessoa fala, eu morri para o mundo, vivo para Deus, é um só. Então você se batizou nas águas. Ah, mas eu depois descobri que o pastor era picareta. Não foi o pastor que te batizou, foi Jesus que te batizou. Amém? Foi uma igreja bíblica, foi uma seita, né? Aí você tem que batizar mesmo. Agora, se for uma igreja que pregava a Bíblia, você não pode garantir que a pessoa que está te batizando, ninguém pode garantir nada. O importante é você cumprir o que a Bíblia diz. Então você foi batizado, é uma vez só, amém? Agora, batismo com o Espírito Santo, irmãos? Não. Você entendeu o Espírito Santo? Você entendeu a palavra? Porque o Espírito Santo te revelou. Agora, batismo é outra coisa. Esse é um engano que eu quero desfazer hoje. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Uma coisa é ele vir e revelar as coisas da Bíblia. Você entendeu e você aceitou Jesus. E ficou na sua. E parou no tempo. Tem pessoas que receberam o Espírito Santo, falou em línguas lá 15 anos atrás. Até hoje falam a mesma língua.
Nem renovação, fala aquela mesma xícara bachela, fala a mesma coisa. Xícara bachela já está quebrada, já está tudo lascadinha. E aí está usando a mesma xícara bachela. Entendeu? E aí depois nunca mais usou. Nunca mais, sempre está lá naquela xícara bachela e tal. E não mudou de nada. Então a pessoa recebeu, mas o que aconteceu com ela? Ela não mergulha. Quero quebrar um paradigma agora. Batismo com o Espírito Santo, irmãos, é todo dia. Se você pudesse, todos nós, irmãos, nos mergulhássemos no Espírito Santo todos os dias, certamente todos nós estaríamos em outro patamar em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo é sabedoria, é conhecimento, é visão, é audição espiritual. Uma pessoa que mergulha no Espírito Santo, o batismo quer dizer mergulho. Ei, pastor, coisa boa. 1927. Foi com o finado reverendo Cleómenes Anacleto. Eu fui batizado. Ô, homem de Deus. Ô, rapaz. Aquilo que era homem de Deus. O homem estendia a mão para mim, senti uns tremores assim. Comecei a falar em línguas. E eu comigo assim, dizendo assim: poxa, mas eu nem acredito nessas coisas. Que coisa boa, pastor. Bons tempos aquele, viu? E depois, meu irmão, o que aconteceu? Depois, vamos batizado, né, irmão? Vamos batizado uma vez, tá bom. Mas você tem orado pelas pessoas? Até oro, pastor. Mas como que você ora? Eu chego assim, a pessoa fala assim: ei, meu irmão, eu fiquei sabendo que você está enfermo. O que tem? Eu tô com câncer, tá? Então, rapaz, as pessoas morrem, né? Coisa triste isso aí, né? A vontade de Deus tem que ser, se ele for da vontade dele, não ele que se vira. É assim, irmão, que você está orando? Não, então tá errado, irmão. Não, o que eu tenho que fazer para ser que nem você? O que eu tenho que fazer para chegar num lugar e falar assim: ó, em nome de Jesus, enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus, tempestade, para agora. Como que eu posso ter essa autoridade? Então, irmão, você tem que mergulhar no Espírito Santo. Quantos aqui precisam mergulhar hoje no Espírito Santo? Diga poder. Diga poder. Diga poder. Atos 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 4. Nós antes lemos Atos 1, 8. Agora em Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Atos 4:31 diz: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. O que aconteceu com esses caras? Camarada que... O pessoal fala, né, que Pedro negou Jesus e tal. Irmão, sai fora disso aí. Não foi só Pedro que negou Jesus. Pedro foi o único que falou assim, ó, eu não conheço e tal. Mas a maioria, ó, sumiu. Não sei quem era pior. Pedro negou porque ele estava lá. Então pegaram ele. Mas os outros, irmãos, todo mundo sumiu. Foram tomados por um espírito de medo, de covardia. Inclusive Pedro. De repente você vai adiante e começa a ler um texto desse, ou uma pregação de Pedro, Pedro aqui falando diante dos homens, no dia do Pentecostes. Você fala assim, mas peraí, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Lógico que não é a pessoa, é a pessoa do Espírito Santo que está fazendo agora. Fala para o teu irmão assim, medo não tem lugar para um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo.
Depois de orar em primeiro lugar em que estávamos reunidos, todos ficaram o quê? Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Me ajuda aí. Senhor, enche esses irmãos do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Atos capítulo 19, 6 diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Quantos textos que nós já lemos aí, irmão? Quantos episódios que está envolvendo Paulo aí, toda vez? Ele vai num lugar, enche o Espírito Santo, de novo, todo mundo tomado do Espírito Santo. Vai chegar no outro, mergulha de novo, no outro mergulha de novo, no mergulha de novo, mergulha de novo. E Paulo vivia mergulhado. Pastor, como que Paulo consegue entrar numa prisão, ser jogado num buraco, num porão e ficar cantando hinos de louvor a Deus? Então, irmãos, é que ele não estava naquele porão, ele estava mergulhado no Espírito Santo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, meu Deus do céu. Eu vou tentar de novo, tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo jogado numa prisão, passando fome, fazendo as necessidades no mesmo lugar que comia, no chão, preso junto com outra pessoa, com Silas. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se rebelar contra Deus, contra a líder que ele fazia, eles cantavam hinos de louvor a Deus alegremente. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eles não estavam na prisão. Porque quem é cheio do Espírito Santo não fica em prisão. Eles estavam mergulhados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Qual é a proposta dessa comunidade aqui? É entrar nas casas, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual é a boa notícia? Você pergunta para crente o que é Evangelho. Ele fala assim, boas novas. Mas nem sabe o que é isso, boas novas. O que é boas novas? O que é boas novas é boa notícia. Que boa notícia? Boa notícia. Jesus morreu, ressuscitou e hoje vive à destra do Pai intercedendo por nós 24 horas por dia. Já sou livre do pecado. Você entendeu? Então, uma igreja que tem a proposta de entrar nas casas e pregar o Evangelho, vai enfrentar o quê? Uma oposição. Oposição do quê? De política? Oposição intelectual? Todas, irmãos, em oposição, mas principalmente oposição diabólica. Oposição demoníaca. Por isso que nós temos visto pessoas no meio do caminho desistindo. Quantos conhecem pessoas que têm desistido do Evangelho aí? Está no meio do trabalho, está resgatando um monte de gente, trazendo um monte de gente para ter um encontro com Jesus, está lá, obreiro, poderoso, traz gente. De repente, você fica sabendo que a pessoa não está mais no nosso meio. O que aconteceu com essa pessoa? Ela ministrava com tanto poder, falava tanta coisa, me ajudou muito, me aconselhou num momento difícil da minha vida. O que aconteceu com ela? Que ela está agora, hoje, eu vi uma foto dela no Facebook, com cachaça na mão, cercado de um monte de mulher feia e brega. O que aconteceu com essa pessoa? Ela parou de mergulhar no Espírito Santo. Mas presta atenção, a sobrevivência de uma igreja como essa depende absolutamente do nosso mergulho diário no Espírito Santo. Quer ver uma pessoa desanimada, uma pessoa fraca? A pessoa que parou de mergulhar no Espírito Santo. Amém? Desfizemos a segunda noção errada. Primeira noção, a evidência é o poder para testemunhar. Segundo engano,
batismo é uma vez só. Não é uma vez só. Batismo é todo momento. Batismo com o Espírito Santo, amém? Batismo nas águas não, é uma vez só. Então não confunda o batismo com outro. Batismo com o Espírito Santo é o seguinte: mergulha, 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 mergulha e continua mergulhando até Jesus voltar. Aí a gente vai estar no céu. Aí nem sei como que vai. A Bíblia fala, né? Um monte de coisa lá. Mas eu creio que vai ser muito, muito, muito mais além do que a gente pode imaginar. Temos lutas. Quantos aqui têm tido lutas na mente? Quantos têm tido luta com os filhos aqui? Quantos aqui têm tido lutas no trabalho? Todo canto a gente encontra luta. Quem vai resistir a essa luta? Quem vai permanecer nessa luta? Quem serão que vão ficar de pé? Aqueles que são mergulhados no Espírito Santo.